né? Só para não dar ruído atrás, tá? E daí, assim que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode enviar no chat ou pode levantar a mãozinha, abrir o microfone, tá? Não tem problema. Então, assim, esse momento que a gente tem aqui hoje, tá? É um momento, é uma aula, né, exclusiva para donos de salão, para pessoas da área da beleza, para profissionais da área da beleza, né? Que realmente precisam trazer mais clientes, né, para o seu espaço, para a sua cadeira todos os dias, e que tem dificuldade, né, em utilizar aí as redes sociais para trazer mais clientes para o salão de beleza. A gente sabe que hoje o Instagram é uma ferramenta poderosa de atração de clientes, só que se a gente não souber utilizar, a gente acaba postando, postando, postando e não tem muito resultado aí, né? Não tem muito retorno, tá? Então, o objetivo desse momento aqui é ensinar realmente um passo a passo para que vocês consigam colocar em prática sobre como realmente transformar as seguidoras que estão lá no Instagram em clientes de fato aí para as redes sociais de vocês, tá? Quero que vocês que estão aqui coloquem, pode ser no chat, ou se preferir abrir o microfone, coloca aqui para mim quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado com relação às redes sociais. Quero saber de vocês que estão aqui. Quais são as maiores dificuldades que vocês estão passando? O que vocês encontram no dia a dia? Paula, atrair clientes. Jussiara, conta para mim aí. Eu acho que a minha dificuldade também é essa, atrair clientes pelo Instagram. Uhum. E vocês já têm o hábito de fazer posts no Instagram, de movimentar o Instagram, ou não tem muito esse hábito? Sim, eu sempre posto alguma coisa, sendo de alguma coisa que eu faço, né, no dia a dia, e também sobre o salão, né, o que eu faço de cabelo. Perfeito. Olha só que legal, a Paula colocou aqui sobre uma dificuldade, né? Descobrir a sua persona. Até na semana passada eu dei uma aula falando sobre esse assunto, né? Sobre como descobrir de fato quem é a cliente realmente ideal que vem para o seu salão de beleza. Depois, Paula, eu vou disponibilizar para você o link, tá? Desse material que explica bem certinho sobre persona, tá? No final aqui você só me lembra e eu disponibilizo depois o link para você, tá? Então, assim, gente, agora daqui para frente eu vou ensinar para vocês realmente como ter solução para isso, né? Atrair mais clientes, se posicionar de forma certa. No caso da Paula, né, essa definição de persona, ela é para quê? Para que ela serve? Para justamente a gente trazer para o nosso salão, trazer para a nossa cadeira, para o nosso espaço, a pessoa que realmente é um potencial comprador do nosso produto, do nosso serviço. Eu sei que dentro do salão de beleza, a gente tem a possibilidade de atender clientes, né, com... A Paula colocou, tá no áudio. Vamos ver aqui, deixa eu aumentar. Você está escutando bem, Jussiara? Tô. Paula, tenta dar uma olhadinha aí de novo para ver se vai melhorar para você aí o áudio, tá? Aumentei aqui o volume, vamos ver. Então, assim, eu sei que dentro do salão de beleza, vocês têm a possibilidade de atender clientes de 15 anos a clientes de 80 anos. Qual é que é a diferença de uma e de outra? A comunicação. Daí, se a gente tenta falar da mesma forma com todo mundo, o que acontece? Ao invés de atrair os clientes para o salão, a gente repele, né, essas clientes aí do salão de beleza, tá? Então, agora eu vou passar aqui para vocês realmente um passo a passo, se vocês tiverem papel, caneta, tiverem como anotar, é bem importante, tá? Eu seguro aqui uns segundinhos para vocês poderem pegar papel e caneta, tá? Eu sei que a maioria de vocês, né, até para quem está assistindo aqui ao vivo e para quem está no gravado, tem normalmente uma intenção, né? Que é inclusive o que vocês colocaram aqui, que é atrair mais cliente, ter uma agenda cheia, né? Eu sempre falo sobre isso, ser procurada pela cliente pelo seu serviço e não pelo preço. Ninguém quer aquela cliente, né, que vem por preço e fica só pedindo desconto, né? Quer realmente aquela cliente que pague pelo seu serviço, né? Eu sempre falo, aquela cliente que realmente faz por merecer, né, o atendimento, o serviço de vocês, né? E mais do que isso, né, gente?
o trabalho dentro do salão de beleza, ele é muito mais sobre merecimento do que qualquer outra coisa. O quanto vocês se dedicam, o quanto vocês se empenham, o quanto vocês têm que estudar para conseguir atender realmente a cliente de vocês dentro do salão, né? E o objetivo, acima de tudo, e eu falo isso aqui com vocês, pela experiência que eu tenho, eu atuo com mentorias para salões de beleza há mais de 5 anos. É possível, sim, a gente ter um salão de beleza que dá lucro, sem que a gente precise chegar aí às 8 horas da manhã e sair às 10 horas da noite todos os dias. Porque é um costume muito, acho que é até cultural, né? Do dono do salão, né? Ou do proprietário, ou até mesmo do profissional. Chega muito cedo, sai muito tarde, atende muito durante o dia, está muito cansado no final do dia, né? E a gente consegue utilizar algumas ferramentas, como o Instagram, que é uma delas, para vocês conseguirem alavancar aí o negócio de vocês e não precisar, né, ser escrava realmente do salão, ser escrava aí do seu negócio, tá? Então, vamos lá. Sei que parece bom demais, né, o que eu estou falando aqui para vocês, mas vamos na prática aqui, porque eu vou provar para vocês que é possível, tá? E falando principalmente de rede social, eu quero começar dando um exemplo aqui para vocês, tá? É um exemplo meu que aconteceu aqui. Ano passado, eu tinha um Instagram com aproximadamente aí em torno de 10 mil seguidores, né? Durante toda a minha trajetória, muita gente, muito dono de salão, donos de salão, enfim. Só que o que eu percebi? Que a estratégia que eu estava utilizando dentro do meu Instagram não estava legal. Por quê? Eu tinha muita gente dentro da minha rede social, só que poucas pessoas que de fato viravam clientes. Isso acontece no Instagram de vocês? Coloca aqui para mim no chat. Se das clientes que vocês têm, né? Das clientes não, né? Das pessoas que estão ali na rede social de vocês, se muitas delas são clientes ou poucas são clientes. Coloca aqui no chat para mim, muitas ou poucas, por favor, para mim saber como é que está a rede social de vocês. Poucas aqui o pessoal colocando, poucas são clientes. E vocês já se perguntaram o porquê disso? Mais profissionais da área. Olha só, Paula, se mais profissionais da área estão no seu Instagram, muito provavelmente a sua comunicação não está direcionada para cliente, está direcionada para profissional. Por isso que você está atraindo a pessoa errada para o teu perfil, tá? Vou explicar isso aqui também depois para você com mais calma, tá? Mas assim, por que eu quero trazer meu exemplo prático aqui para vocês? Lá no ano passado, eu tinha em torno de 10 mil seguidores. Gente, eu tinha muito conteúdo. Muito, muito, muito. Eu tinha, no mínimo, 2 posts todos os dias e de 40 a 50 stories por dia. E era cansativo. Chegou um momento que eu me vi muito escrava da rede social também. E daí, o que acontecia? Poucas pessoas se tornavam clientes. E daí, eu fui começar a entender por que isso estava acontecendo, né? Primeiro, a minha definição de cliente ideal, né? Ali, como a Paula comentou sobre, né, persona, mesma coisa, tá, Paula? Só muda o nome, persona, cliente ideal. Ou seja, a minha cliente ideal não estava definida e eu conversava com todo mundo. E quando a gente abre muito esse leque na rede social, a gente tem uma certa dificuldade em atrair as pessoas. É a mesma coisa que você colocar assim lá no seu perfil, ó. Você é cabeleireira, maquiadora, você faz unha, você faz depilação, você faz sobrancelha, você faz loiro, você faz ruivo, ou seja, você faz muita coisa. Não se torna específico em nada. Então, quem faz muito, oferece muito para todo mundo, não consegue reduzir esse funil de vendas para fazer com que atraia a pessoa certa. Então, o que eu entendi? Lá no meu Instagram, que tinha 10 mil seguidores, que aquele modelo de negócio não estava funcionando, que a minha comunicação precisava mudar, que o meu posicionamento precisava mudar para que eu conseguisse atrair a pessoa certa para o meu salão de beleza, para o meu negócio de mentoria de salão de beleza. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é o momento de vocês também fazerem essa avaliação do perfil da rede social de vocês, das pessoas que estão ali, do movimento que vocês estão fazendo.
E daí, o que eu decidi? Em dezembro, eu decidi que eu iria abrir um novo perfil. Eu iria excluir aquele perfil de mais de 10 mil pessoas e iria abrir um novo perfil. E hoje, o que acontece? Eu tenho um perfil com menos de 1.000 pessoas, né? Só que o meu volume de vendas é muito maior do que um perfil que eu tinha de 10 mil pessoas. Ah, Laísa, mas como é que você conseguiu isso? Identificando o meu público ideal, com quem eu preciso falar, com quem eu devo falar na minha rede social, trazendo uma comunicação que seja coerente com o que aquela pessoa quer ouvir e, principalmente, gente, utilizando a rede social como meio e não como fim. E esse é o grande problema de diversos donos de salão de beleza, aonde você quer, por exemplo, que a cliente simplesmente faça um agendamento com você lá na rede social, né? Que envie lá uma mensagem por direct para fazer um agendamento. Só que ainda assim é muito superficial. Ainda assim, você querer que a cliente simplesmente, né, por te conhecer a primeira vez lá na rede social, compre um serviço de você, é muito difícil que isso aconteça. É só a gente olhar o seguinte: pensa vocês, digamos que vocês vão fazer algum serviço com alguém. Você simplesmente entra no Instagram da pessoa, não olha nada que está ali e já faz um agendamento ou já compra algo? Como é que vocês fazem? Coloca aqui no chat para mim. Vocês não pesquisam a pessoa antes? Vocês não procuram saber se o serviço é bom? Né? Não procuram entender pelo menos um pouquinho mais e um pouquinho a fundo. E é isso que acontece com a cliente de vocês. Só que às vezes a gente acha que simplesmente por a cliente entrar na nossa rede social, isso vai gerar interesse para que ela, né, compre o nosso produto, para que ela compre o nosso serviço, tá? E foi isso que eu identifiquei lá ano passado no meu Instagram. Então, o que acontecia? Eu não vendia porque eu não estava comunicando para o público certo, eu não conseguia fazer o meu funil de vendas, ou seja, fazer com que a pessoa entrasse na minha rede social, ficasse ali, utilizasse dos conteúdos que estão ali e virasse minha cliente lá no final. Então, no meu caso, qual foi o start? Eu entender o tipo de conteúdo que eu precisava disponibilizar. E é isso que eu vou passar aqui hoje para vocês. Da mesma forma como funcionou para mim, vai funcionar para vocês e como funciona hoje para diversos dos meus mentorados. Porque o que eu passo aqui para vocês, essa sessão experimental de mentoria, é para vocês poderem ter realmente um contato comigo e conhecerem, né? Como é a minha didática, como eu explico, e principalmente para vocês utilizarem desse conteúdo que está aqui, aplicar e começar a ter resultado, tá? Então, a grande virada, né, do meu jogo foi justamente quando eu entendi que não adianta volume de pessoas. Vocês podem ter 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 seguidores no Instagram de vocês. Mas se vocês não estão com a estratégia certa, não adianta. Vocês não vão converter essas pessoas para virarem clientes do salão. Por isso que hoje vocês têm muitas pessoas lá na rede social, mas poucas dessas pessoas são clientes. Faz sentido isso que eu falei aqui até agora para vocês? Coloca aqui para mim no chat, faz sentido ou não faz sentido, para mim poder, né, acompanhar aqui o raciocínio de vocês, por favor. Sim, faz sentido. Beleza. Então, assim, eu fiz questão de contar essa história para vocês entenderem que acontece realmente com diversas outras pessoas, mas quando a gente coloca a estratégia certa, a gente tem um Instagram aí a nosso favor, tá bom? Então, vamos lá, chega de papo, já contei aqui essa história para vocês, agora vamos direto, né, para o passo a passo aqui que eu vou entregar para vocês, tá? Então, como eu falei aqui, o objetivo desse nosso encontro hoje é justamente transformar os seguidores em clientes. E tem alguns passos que vocês precisam seguir para isso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Com vocês, daí eu peço que vocês me confirmem se vocês estão conseguindo visualizar,
tá? Vou só responder aqui quem colocou antes. Atualmente tem 462 seguidores. Eu deixo de seguir ou faço um novo? Paula, aqui tem uma coisa. Os seguidores que você tem, você segue todos eles de volta? Essas pessoas que estão ali, são pessoas que vieram pelo teu trabalho? É uma pessoa que te acompanha, que você olha, por exemplo, lá nos stories e você consegue ver se essa pessoa está acompanhando os seus stories, sim ou não? É isso que você tem que avaliar, tá? E, gente, aqui tem uma coisa, não necessariamente a pessoa segue você e você tem que seguir de volta. Esse é o primeiro grande erro, tá? Se vocês observarem lá no meu Instagram, tem quase 1.000 pessoas, mas eu devo seguir 100, cento e pouquinhas pessoas. E às vezes nem são as mesmas. Eu sigo os meus interesses. Então, você não precisa seguir sempre quem está ali te seguindo, tá? Você tem que seguir os teus interesses. O objetivo é que as pessoas te sigam para que elas, sim, se tornem suas clientes, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado para você não ter o mesmo número ali de pessoas te seguindo. Senão é meio que uma troca. Ah, eu vou te seguir e você me segue. Mas no final, venda que é bom, não acontece, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Daí eu peço para vocês só confirmarem se vocês estão visualizando a minha tela compartilhada, tá? Deixa eu tentar. Foi exatamente isso, um seguindo as outras. Pois é. Daí você concorda, Paula, que não tem mesmo como virar cliente? E por isso que você tem um número grande de pessoas que são profissionais. Daí você segue o profissional te segue. Mas a título de negócio, né? Isso funciona? Não funciona. Porque daí você não consegue gerar um negócio do que está ali. Você não consegue gerar negócio nenhum do que está acontecendo ali. Entendeu? Então você tem que ver se é um número muito grande de pessoas. Você pode começar um Instagram do zero e deixar bem claro para as pessoas qual é o objetivo desse Instagram do zero. Sabe? Isso é muito importante. Quando eu abri o meu Instagram, o novo, né? Eu fui muito clara com as pessoas. Eu disse, gente, olha só, eu estou abrindo esse Instagram, porque o meu antigo Instagram eu tinha um tipo de comunicação que hoje eu já não tenho mais, né? Tinha um perfil de pessoas que hoje talvez não cabe mais para o meu conteúdo, e eu quero sim estar mais próxima das pessoas que realmente querem o meu conteúdo, tá? Então, você pode deixar isso muito claro para as pessoas, porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, nós temos um negócio. Nós temos um negócio. Não dá para brincar de rede social. A gente tem que aproveitar essa ferramenta para gerar negócio. Ah, Lais, eu quero manter o meu Instagram, no caso da Paula ali, por exemplo, né? Você pode manter, só que daqui para frente seu foco vai ter que ser outro e não seguir outros profissionais. Porque tem outro detalhe, Paula. Na medida que você segue outros profissionais, o Instagram entende que esse público é o público relevante que você gosta. Então, o que acontece? Ele te entrega mais do mesmo. Ou seja, cada vez vai vir para você mais profissionais, ao invés de pessoas interessadas no serviço. Entende? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui para vocês a minha tela. Vocês confirmem para mim aqui se vocês estão conseguindo ver uma tela que está escrito como transformar seguidoras em clientes. Confirma para mim se dá para ver essa tela. Tá vendo? Sim, tá vendo? Beleza. Então, vamos lá. Gente, eu vou compartilhar aqui. Eu acho que tem só alguém com o microfone aberto. Se puder só desligar para não ficar um ruído atrás, tá? Então, vamos lá. Como transformar seguidoras em clientes? Papel e caneta na mão, tá? Para vocês anotarem tudo, por favor, não deixem de anotar, para vocês já colocarem em prática, tá? Primeira coisa, casa arrumada. Isso mesmo. Gente, você tem que entender que a rede social, ela é a fachada do seu salão de beleza. Eu sempre costumo dizer, ela é a fachada que está lá na frente do seu salão de beleza. Se você não manter essa fachada arrumada, organizada, bonita, atrativa, que transmite credibilidade, confiança, a pessoa vai entrar no seu salão? Ela não vai entrar. A mesma coisa para quem é profissional. Seu ambiente, sua cadeira não tem que estar limpa, né? Os seus utensílios limpos, organizados. Você não tem que estar bem apresentável, vendendo beleza em todos os aspectos. Então, esse é o primeiro ponto, casa arrumada. E o que é isso? É você realmente
estar com uma rede social atrativa para quem chega. Porque um dos maiores erros de quem não consegue transformar seguidores em clientes é justamente você trazer esse cliente para sua rede social e quando ele chegar, ele não encontrar o que ele procura e daí ele vai embora. Ou seja, você teve o trabalho de trazer essa pessoa, mas quando ela chega na sua rede social, ela vai embora. Então, quando eu falo de casa arrumada, é você ter uma foto lá bonita do perfil, é você ter uma bio, né, com a descrição da transformação que você gera. E aqui eu não estou falando, gente, de eu faço cabelo, eu faço mecha, eu faço coloração. Não. O que vocês proporcionam na vida da cliente de vocês? O que vocês, como profissionais, proporcionam de diferente na vida de vocês, na vida da cliente de vocês? Isso é muito importante. Daí você tem lá um link de acesso, né? Nesse link de acesso, a pessoa precisa te encontrar. A cliente quer fazer um agendamento. Você tem que ter o link lá, né? Se você trabalha com um sistema que tem agendamento direto, pode ter o link do sistema. Se você trabalha com agendamento via rede social, você pode, né, ter ali esse link de contato direto do WhatsApp, mas você tem que ter alguma forma da sua cliente falar com você. Você tem que direcionar essa cliente. Depois você tem lá no Instagram os destaques, né? Esses destaques, gente, que estão lá no Instagram, eles são para quê? Eles são uma vitrine virtual do seu trabalho. Daí, às vezes, você vai lá e você coloca só assim, né? Cabelo, unha, maquiagem. É importante você ter destaque sobre esses assuntos, é importante. Mas o mais importante é você ter um destaque falando para a pessoa, para ela começar ali com você, para ela te conhecer, para ela saber quem você é. Por que ela deve comprar de você? Por que ela deve comprar de você? Por que ela deve acessar a sua rede social e automaticamente vir, né, fazer um serviço com você no seu salão de beleza? Então, tenha um destaque ali dizendo, comece aqui para sua cliente. E ali você vai contar de você vai contar quem você é, você vai contar sobre os cursos que você fez, sobre o que você transforma na vida dessa pessoa, quais são as suas paixões, o porquê você faz o que você faz. A rede social, gente, o Instagram, ele é uma rede de relacionamento. Se a gente não transmitir esse relacionamento para a cliente da gente, ela não vai vir para o nosso salão. Faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Comenta aqui para mim. E daí, o que acontece? A gente acaba utilizando a rede social achando que a cliente vai entrar no nosso perfil e simplesmente porque ele está ali, ela vai vir para o salão. Mas o que a gente está fazendo diariamente para trazer essa cliente? Então, você tem que ter, recapitulando aqui, uma foto de perfil que mostra que você é profissional, uma bio que realmente mostra a transformação que você faz, né? Você ter ali um link de acesso de contato com essa cliente, os destaques lá organizados pelos serviços que você faz, pelo que você proporciona, pelas experiências que você proporciona dentro do teu salão de beleza, mas mais do que isso, algo contando a tua história, mostrando por que essa pessoa deve te seguir, por que essa pessoa deve realmente confiar e acreditar em você, tá? Você vai analisar o perfil? Então, Paula, normalmente análise de perfil eu faço dentro das minhas mentorias, porque é algo mais a fundo, assim, né? Algo que demanda um pouco mais de tempo. Então, dentro das mentorias, eu faço uma análise de perfil de todos os meus mentorados, tá? Mas vamos lá. Então, assim, a gente tem uma foto que chama atenção, a gente tem uma bio que mostra a nossa transformação, a gente tem o acesso rápido da nossa cliente, a gente tem ali nos destaques mostrando, contando a nossa história, né? Ou seja, tudo isso, gente, é para envolver a cliente de vocês. É para envolver a pessoa que chega ali. Você tem que pensar o seguinte: no meio de tantos outros salões de beleza, no meio de tantos outros perfis aqui da rede social, por que a cliente deveria escolher o meu? Por que a cliente deveria escolher o meu perfil? É isso que vocês têm que pensar, né? Todos os dias.
tá? Então, assim, agora, a primeira tarefa aqui de vocês, anotem, tá? Se vocês estão aí com papel e caneta na mão. Vocês vão olhar para a bio de vocês, né? Para essa parte inicial ali do perfil de vocês, como cliente. Vocês não vão olhar com o olhar de profissional, tá? Olhem com o olhar de cliente e vejam se realmente está atrativo. Analisem se alguém leigo que chega de fora vai sentir interesse em continuar no perfil de vocês. Porque aqui, gente, a gente está falando da pessoa que simplesmente entrou. Se a gente não conseguir encantar essa pessoa, ela vai embora. Então, por isso que esses pontos, eles têm que estar muito bem definidos e muito bem alinhados dentro do perfil de vocês. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Coloca aqui para mim se está claro, se vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo captar a mensagem aqui que eu estou passando para vocês. Tá? Então, assim, quando a pessoa chega, gente, no perfil, a gente tem que mostrar credibilidade, tem que mostrar confiança, tem que mostrar que vale a pena ela estar ali, que merece ela estar ali. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui novamente? Confirma aqui para mim. Se vocês estão conseguindo ver aqui os slides que eu estou passando para vocês. Então, vamos lá. Qual é o segundo item, gente? As pessoas não estão ali para comprar. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Tá? Até coloquei aqui, pode parecer meio duro ou difícil, né? Mas as pessoas buscam algo, mas elas não querem que você venda absolutamente nada para elas. Por quê, gente? Porque o Instagram é uma rede social de relacionamento. Ele não é uma rede social de venda. A venda, ela acontece, tá? A venda, ela acontece através da rede social, mas ela não é uma rede social de compra, ela é uma rede social de relacionamento. E enquanto a gente não entender isso, o que vai acontecer? A gente vai ficar tentando vender para as pessoas, mas elas não estão ali para comprar. Elas estão ali para buscar realmente algum serviço, elas estão ali para buscar uma solução, mas que teoricamente elas ainda não querem comprar. Então, vocês têm que ter em mente que não adianta a gente só ficar vendendo. A pessoa não vai. Ela não vai comprar de vocês. Vamos usar um exemplo claro, tá? Um exemplo claro. Vocês que estão aqui hoje, tá? Vocês que estão aqui hoje. Se vocês tivessem visto um anúncio, um post, ou enfim, né? Como vocês chegaram aqui. Ao invés do que vocês viram, que estava lá escrito naquele post que vocês viram, naquele anúncio que vocês receberam, ou até mesmo lá no meu Instagram, vocês tivessem visto um post assim, mentoria para salões de beleza, de 5 mil reais por 3 mil reais. Teria feito sentido para vocês? Vocês estariam aqui hoje? Teria chamado a atenção de vocês? Coloque aqui para mim, de verdade, sim ou não? Coloca aqui para mim, gente. Não estaria. E por que que não estaria? Gente, não estaria porque não faz sentido. Porque ninguém está ali para comprar nada. Vocês não estão ali para comprar. Vocês estão ali para criar um relacionamento, para entender se aquele serviço, aquele produto é bom ou não para vocês. Então, por isso que é tão importante, tá? Por isso que é tão importante que a gente se atente realmente a gerar conteúdos no nosso Instagram, mas não conteúdos só de venda. Conteúdos que façam sentido para nossa cliente. E daí, quando eu pergunto lá nos meus stories, né, quais são as maiores dificuldades, né, das pessoas em relação ao Instagram, eu fiz hoje lá. Se vocês saírem daqui e voltar lá no meu Instagram depois, vocês vão ver que eu perguntei. E as respostas são basicamente essas. Não sei o que postar. E daí, nesse não sei o que postar, o que a pessoa faz?
posta qualquer foto, posta uma foto de um procedimento, de um serviço, só para literalmente deixar lá na rede social, mas que de fato não funciona, que de fato não vende lá no final para cliente. Então, além da gente ter a nossa casa arrumada, como eu orientei aqui para vocês, a gente vai passar para a segunda etapa, que são os conteúdos. Não adianta foto de antes e depois, não vende, gente. Não adianta vocês encherem o perfil de vocês de foto de antes e depois. A primeira coisa que vocês têm que pensar no momento de produzir conteúdo, mas produzir conteúdo que vai gerar venda, tá? Aqui a gente está falando em transformar seguidores em clientes. A gente tem que pensar em conteúdo que gera venda, tá bom? Se a gente for pensar em conteúdo que gera venda, a gente precisa entender que não é só a foto que vai fazer minha cliente comprar. Por quê? Porque a foto, ela pode procurar em diversos outros perfis. Cabelo bonito tem em diversos outros espaços. Agora, algum conteúdo, algo que faça diferença para ela, que realmente, né, tenha conexão com ela e que ajude ela de alguma forma, isso não tem em todos os perfis. Então, nas redes sociais, a gente classifica os conteúdos em conteúdos de topo, meio e fundo de funil. Liza, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Conteúdo de topo, meio e fundo de funil são 3 tipos de conteúdo que eles atraem as pessoas para a rede social, eles fazem com que ela fique ali na sua rede social e eles fazem com que ela compre algo de você, que ela vire cliente. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês, tá? O que é conteúdo de topo de funil? Ou seja, o conteúdo que vai atrair as pessoas, para você atrair a pessoa certa, tá? E eu já vou aproveitar e vou dar um exemplo aqui da Paula também, tá? Vamos lá. Conteúdo de atração, gente, é conteúdo que faz sentido para cliente de vocês. É você simplesmente ofertar algo sem que a sua cliente precise comprar para isso. Quando você dá uma orientação de um produto, quando você dá uma orientação de como lavar o cabelo em casa, qual tipo de escova ela pode escovar o cabelo dela, como ela pode fazer para acordar com o cabelo sem menos, né, com menos frizz. Qual é o jeito certo dela lavar o cabelo, dela condicionar o cabelo, de quanto em quanto tempo ela deve cortar o cabelo. Então, assim, olha só, não adianta a gente encher de foto e não falar nada útil para nossa cliente. Então, conteúdo de topo de funil, gente, é conteúdo para cliente pensar. É conteúdo que faz a cliente vir. Olha só o exemplo da Paula. Sou especialista em alisamentos. Beleza. Se a Paula só ficar postando foto de antes e depois, antes e depois, antes e depois, isso não vai vender, Paula. Isso talvez vai atrair outros profissionais que querem saber como você faz o seu alisamento. Por isso que o seu perfil também está cheio de profissionais, ao invés de clientes, né? Então, quando a gente fala, vamos usar esse exemplo da Paula aqui na prática, tá? Quando a gente fala que a gente é especialista em alisamento, qual é o benefício do alisamento para a nossa cliente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Paula, você já parou para pensar sobre isso? O que eu, como profissional, especialista de alisamentos, proporciono através do meu trabalho de benefício para minha cliente? A cliente que faz alisamento, né? Por que a cliente faz o alisamento no cabelo? Porque ela quer praticidade, ela quer acordar mais arrumada, ela não quer ter que escovar sempre o cabelo. Às vezes ela não gostava do cabelo que ela tinha, que era mais ondulado, e gostaria que o cabelo fosse mais liso. Daí, olha só, quando a gente começa a despertar na nossa cliente esse senso de consciência pelo nosso serviço, a gente acende uma luzinha na cabeça dela, onde a gente diz assim para ela: opa, isso aqui é legal para mim. Opa, isso aqui faz sentido. Então, quando a gente faz, por exemplo, um post da seguinte forma, tá? Você passa muito tempo secando o cabelo, você utiliza muito secador e não tem mais tempo para isso? Eu tenho a solução. Olha só como a gente está vendendo sem vender. Você está explicando para a cliente que você tem como curar uma dor dela.
E esse tipo de conteúdo é um conteúdo de topo de funil. É um conteúdo que atrai. E mais do que atrai, ele atrai as pessoas certas, que vão ser as possíveis compradoras do seu serviço lá na ponta. Então, por isso que se a gente não caprichar no conteúdo de topo de funil, dificilmente a gente vai converter a cliente em cliente, né? A seguidora em cliente, tá? Então, precisa trabalhar muito esses conteúdos de topo de funil. E nesses conteúdos, gente, é fácil, tá? É fácil. Tem gente que diz, ai, meu Deus do céu, eu me vejo desesperada, eu não sei o que postar. Você sempre vai pegar as dores das tuas clientes, ou seja, tudo que já acontece no seu salão de beleza. Então, você vai pensar o seguinte: as clientes que vêm fazer alisamento comigo, né, no caso da Paula, o que elas relatam? O que elas falam para mim todos os dias? O que elas mencionam que elas têm de dificuldade? O porquê que elas vêm fazer alisamento? E isso vai se transformar em conteúdo. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? E que fique muito claro para vocês. Vocês não precisam parar para pensar muito sobre os conteúdos. Vocês precisam pegar situações que já acontecem no dia a dia de vocês e transferir essas situações para a rede social. Faz sentido, gente? Coloca aqui para mim, faz sentido. Para mim saber aqui se vocês estão conseguindo acompanhar. Coloca aqui no chat para mim, por favor. Então, gente, quando às vezes a gente fica sem ideia, né, para postar na rede social, porque isso acontece, tá? A gente meio que fica sem criatividade, né, para postar na rede social, a gente vai sempre pensar no que já acontece dentro do nosso salão. A gente vai sempre pensar na situação que a gente já passa com a nossa cliente dentro do salão de beleza. E essa mesma situação a gente vai transferir para a rede social. Isso é um conteúdo de topo de funil, mas é um conteúdo de topo de funil que atrai a pessoa certa, não quem está ali só para olhar e não vai comprar nada de vocês, tá? Então, esse conteúdo é o conteúdo de atração, é o conteúdo que vai fazer a pessoa ficar com você. As fotos, por exemplo, os vídeos, os antes e depois, né? Você falando sobre o seu serviço, nós chamamos de conteúdo de meio de funil. Por quê? Esse conteúdo é um conteúdo para quem já tem um pouco mais de relacionamento, ou seja, para quem já chegou em determinado momento ali, já confia em você e já está com a mente mais aberta, já tem um nível de consciência mais elevado. Então não adianta você simplesmente postar foto de antes e depois achando que elas vão vender. Vocês entenderam por que que esses dois tipos de conteúdo, eles se complementam e eles fazem com que você atraia a pessoa certa para o teu salão? Porque se vocês não tiverem a pessoa certa dentro da rede social de vocês, elas não vão comprar. Elas vão ficar só ali por ficar, às vezes nem consomem o conteúdo de vocês. Então tem que ter esse passo a passo. Ela tem que entrar pelo conteúdo de topo de funil, um conteúdo que foi útil na vida dela e que fez sentido para ela. Depois ela vai entender, né? O ser humano já subentende que ali você vai vender algo lá no final, mas que ali no meio agora você está mostrando os teus trabalhos, você está mostrando a tua autoridade, você posta, por exemplo, um feedback de uma cliente. Quando você posta um feedback de uma cliente, isso é uma prova social, que você é autoridade no assunto. É outra pessoa falando que você é boa naquilo que você está dizendo. Então, tudo isso vai gerar um nível de consciência maior para que a pessoa compre de você depois. E por último, gente, eu falei para vocês que eram 3 tipos de conteúdo, né? Topo, meio e fundo de funil. E por último, é o conteúdo de fundo de funil, que é o quê? Daí sim o conteúdo de venda. Daí sim você chamar a sua cliente e dizer para ela: olha, se você quiser um loiro desse aqui, eu tenho como te ajudar. Me chama aqui no WhatsApp e eu vou agendar um diagnóstico para você vir aqui no salão para eu conhecer o teu cabelo e dar a solução que você precisa. Coloca aqui para mim se vocês conseguiram entender essa rotina da compra do cliente no Instagram. Coloca aqui para mim, por favor.
Entenderam que a cliente tem que entrar por algo que realmente faz sentido para ela? Depois você vai alimentar ela de conteúdos. E por último, você vai de fato vender para ela. Não adianta você achar que só foto vai vender para sua cliente. Não vai. E se vocês utilizarem esse funil, vocês vão conseguir transformar as pessoas que estão ali em compradores para o salão de beleza de vocês. E mais do que isso, compradores conscientes do valor de vocês. Eu não estou falando de preço, tá, gente? Estou falando de valor. Vão conseguir trazer pessoas que entendem que vocês valem o preço que vocês valem. Que realmente eles podem confiar em vocês. Porque existiu uma jornada de compra para o cliente, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Por que alguém deveria confiar em você? Eu comentei isso aqui antes, né? Em meio a tantos salões de beleza, quais são os teus diferenciais? Por que a pessoa deve confiar em você? E aqui, gente, tem uma oportunidade oculta, tá? Empatia. Empatia é a palavra da vez. E vocês vão conseguir fazer isso através dos stories na rede social. Por quê? Os stories, eles vão mostrar para clientes se elas podem confiar em você ou não. Porque ali você vai colocar a tua rotina. Ali você vai colocar a tua energia no que realmente você faz no dia a dia. E isso vai fazer com que a cliente comece a confiar cada vez mais em você. Vai fazer com que aquelas pessoas que estejam ali digam, opa, nossa, tem bastante pessoas que vão lá. Ela mostra o procedimento, ela mostra os produtos que ela utiliza, ela tem resultado, as clientes estão gostando, o salão tem clientes, ou seja, isso vai trazendo credibilidade para vocês. Então, os stories, eles servem para isso. Os stories, eles geram confiança, eles são uma forma de você ficar mais próxima das pessoas que estão ali. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim se vocês têm o hábito de fazer stories todos os dias, stories, tá? Não estou falando de post lá no feed. Se vocês têm o hábito de fazer stories todos os dias, coloca aqui para mim, por favor. Paula, estou tentando. Jussiara, faço todos os dias. Ótimo. E daí aqui, gente, tem um detalhe, tá? Só não mostro muito meu rosto. Pois é, Paula, qual é que é o problema disso, né? As pessoas, elas compram de pessoas. E quanto mais você colocar a sua identidade ali, mais as pessoas vão querer se relacionar com você. Imagina só se, vou usar o mesmo exemplo de vocês aqui, tá? Imagina só se vocês tivessem visto um post que não tivesse nada a ver comigo. E se vocês entrassem lá na minha rede social e não tivesse nenhuma foto minha, não tivesse nenhum post que tivesse eu aparecendo, ou um vídeo, nada disso. Isso deixa de gerar credibilidade. Então, quando vocês aparecem, né, vocês geram uma comunicação, uma comunicação com a cliente de vocês que nenhuma outra pessoa pode fazer. Porque você só existe você. Quando você posta muita foto de cabelo, né? Muito antes e depois, enfim, posta cabelos só nos stories, né? Ou serviços em si nos stories, você está se igualando a todas as outras pessoas, porque muitas pessoas podem fazer do mesmo. Agora, quando você vira e aparece você, você é único, é você e você. Então, aí é que você consegue gerar uma conexão maior. Então, se às vezes vocês têm dificuldade em aparecer em vídeo, tá? Aqui eu vou dar uma sugestão, uma dica. Não gosto de dizer dica, né? Uma orientação para vocês, tá? Que vocês podem fazer. Tirem fotos suas profissionais, tá? Profissionais, aquela em estúdio, né? Bonita, com uniforme, cabelo escovado, maquiada. Ah, Liza, mas eu não tenho condições agora de tirar no estúdio. Então, tira no salão. Se produz, faz umas 10, umas 20 fotos legais. Dentro do salão, uma segurando secador, uma segurando tesoura, outra perto dos produtos, outra perto do lavatório. Sabe, faz uma seleção de fotos, que são fotos que você vai gostar. E você deixa numa pasta do teu celular essas fotos, tá? E quando você não quiser aparecer, você coloca a foto e escreve em cima. Se vocês observarem, eu faço isso muito nos meus stories. Eu não apareço todo dia, não, gente, em vídeo. Lembra que eu falei para vocês do meu perfil anterior?
O que eu errava lá, eu não erro aqui. E, inclusive, essa aparição em vídeos, ela é estratégica também. Não acontece todos os dias, em todos os horários, tá? Então, eu utilizo essas fotos profissionais para legendar em cima. Então, às vezes, quando eu quero falar de um assunto, não precisa necessariamente eu aparecer no vídeo. Eu tenho um acervo de fotos e imagens que eu coloco e daí eu escrevo, né? Enfim, falo do assunto que eu quero ali em cima. Ajuda vocês isso? Coloca aqui para mim, se vai ajudar vocês fazerem dessa forma. Porque daí, assim, o que vai acontecer? Vocês vão se acostumando aos pouquinhos a aparecer, mesmo que em foto, tá? E depois vai melhorando aí para vocês aparecerem mais em vídeo. Mas não deixe de ter uma foto sua ou a sua aparição de alguma forma, seja vídeo, seja foto, na sua rede social. Porque isso é que vai gerar conexão com as pessoas. Isso é que vai fazer com que a pessoa deixar lá de ser seu seguidor e comece a confiar em você para se tornar uma cliente do teu salão de beleza, tá? Não adianta achar que simplesmente você filmar a cabeça da cliente, né, o cabelo, o procedimento que você está fazendo, é o suficiente, tá? Então aproveita. Eu sempre falo, você não precisa virar uma blogueira. Não. Você só tem que aparecer de formas diferentes. Pode ser em vídeo, pode ser em foto, pode ser, às vezes, um emoji, ou algo que você tem muito hábito de fazer, sabe? Uma rotina que você tem muito hábito de fazer, que é aquela coisa, a pessoa vai olhar aquilo e vai lembrar de você. É isso que você precisa pensar. Não necessariamente precisa ser você, mas ela tem que olhar e ela tem que lembrar que é você ali, tá? Isso gera muita conexão. E quando a gente trabalha os stories, gente, tem uma coisa muito importante, tá? Os stories, não adianta você postar lá um cabelo aleatório, daqui a pouco você postou você comendo, daqui a pouco você foi para academia, você postou, daqui a pouco você voltou para o salão, você postou. Coisas muito aleatórias. Você tem que ter começo, meio e fim. Se você não tiver começo, meio e fim, as pessoas não ficam te assistindo, tá? Então, isso é muito importante. Você tem que ter uma narrativa, tem que conversar com a pessoa. Se você quer falar lá no final de um tratamento, para a pessoa vir fazer o tratamento no salão, o que você tem que fazer? Você tem que começar criando uma expectativa nela, com algo atrativo. Então, você vai dizer assim, você sabia que existe um método que faz crescer cabelo? Com quem que você está conversando? Nesse exemplo que eu dei aqui. Com aquela pessoa que quer ter o cabelo mais longo, não é? Que quer fazer crescer o cabelo. Então, você aguçou a curiosidade nela. Ela vai ficar ali com você. Daí você vai explicar sobre o assunto. Você sabia que a queda de cabelo pode estar relacionada a remédios, pode estar relacionada aos seus hormônios, pode estar relacionada se você teve ou não Covid, né? Pode estar relacionada aos produtos que você utiliza em casa, por exemplo. E daí você vai contar um pouquinho. E daí depois você vai pegar o procedimento que você faz no salão e você vai trazer. Olha, aqui no salão eu faço o tratamento de argila, por exemplo, né? Esse tratamento serve por isso, por isso, por isso. Ele vai te ajudar nisso, nisso, nisso. E eu tenho um horário disponível amanhã às 14 horas e um horário às 18 horas. Envia aqui no direct para mim. Eu quero para poder fazer o seu agendamento. Conseguiram entender a sequência? Conseguiram entender a narrativa? Tem que ter começo, meio e fim. Se você postar lá assim, tratamento de argiloterapia, por exemplo, R$300, ninguém vai vir. Ninguém vai deixar de ser seguidor para virar cliente. Agora, quando você coloca um assunto que interessa para a pessoa, você instiga ela, você diz, olha, tem como te ajudar, dá para fazer dessa forma, dá para fazer dessa forma. E daí sim você convida ela para vir para o salão, você gerou um interesse antes. Você mostra que você resolve o problema daquela cliente. E por isso ela deve confiar em você e por isso ela deve vir para o teu salão de beleza. Alguém de vocês faz dessa forma que eu falei aqui agora, com esse tipo de narrativa? Coloca aqui para mim, se vocês faziam ou não. Eu sei que a partir de hoje vocês vão começar a fazer, né? Mas antes, alguém fazia dessa forma? Pois é, aí está o motivo de vocês não conseguirem fazer com que os seus seguidores virassem clientes, porque não instiga, não faz com que a pessoa tenha vontade de comprar algo de você, não faz com que a pessoa veja você como realmente algo que ela precisa. Daí você está lá postando coisas aleatórias que não faz muito sentido para cliente. Então tem que ter começo, meio e fim. Se vocês observarem, por exemplo, os meus stories, estou falando da minha estratégia de conteúdo, tá, gente?
Se vocês olharem, por exemplo, os meus stories, vocês vão ver, eu não faço stories o dia todo. Eu faço normalmente 1 a 2 sequências por dia de stories. Sempre tem, mas elas são muito focadas também. Não fico fazendo stories de manhã, de meio-dia, de noite, do que eu tô comendo, do que eu tô saindo, do que eu tô andando. Não, até mesmo porque não é o meu perfil, né? E também não é o perfil de quem me segue. Por isso que a definição da persona é tão importante, tá vendo, Paulo? Mas assim, você não precisa fazer grandes sequências de stories. Mas o que você fizer tem que ser objetivo, tem que atrair a pessoa. Primeira coisa que você tem que pensar sempre, gente, impacto. Por que essa pessoa vai parar para me ouvir? Então, sempre tem que ter um título atraente, seja em vídeo, seja escrito, indiferente do que você for fazer. Tem que ter um título atraente. Você precisa gerar o desejo dessa pessoa. Por que ela deveria ter isso? E daí você toca depois na dor. Por quê? Porque quando a gente toca na dor, depois a gente vai fazer o quê? Vai trazer uma solução para essa dor. E daí sim é o momento de vender. Daí sim é o momento que você faz a venda. Dentro das minhas mentorias, a gente tem um script, tá? Do passo a passo de como fazer os stories todos os dias. Primeiro story você faz isso, segundo você faz isso, terceiro você faz aquilo, até chegar no momento de venda, tá? Mas isso vai ajudar muito aqui vocês começarem a entender essa narrativa e de que tem que ter começo, meio e fim, tá? Senão não adianta, o cliente não vai comprar de vocês, tá? Outra coisa, ofereça, fale do seu... Ah, desculpa, aqui tem um errinho de português. Ofereça, fale do seu serviço. Gente, quantas vezes hoje, tá? Hoje, você falou sobre os seus serviços para sua cliente? A cliente lá da rede social. Às vezes a gente deixa de vender porque a gente não fala. A gente não fala sobre tudo que a gente faz. Quantos cursos você já fez? Quantos serviços você já oferece? Mas quantas vezes você fala isso diariamente para as suas clientes? Não pensa que a cliente que te olha agora na rede social vai te olhar amanhã ou depois. Você precisa falar constantemente sobre o que você faz. Se você é colorista, por que você é colorista? Por que você faz esse serviço? Qual é o benefício que a cliente vai ter através de uma coloração feita por você? Se você tem algum diferencial durante a coloração, por exemplo, né, fala sobre isso. A gente tem o hábito de falar uma vez e achar que a gente vai estar sendo chato, vai estar sendo repetitivo se a gente falar de novo e de novo e de novo. Mas não vai. A cliente que entra hoje, ela não vai entrar de novo amanhã e depois da sua rede social. Eu sempre falo que aqui ninguém é Beyoncé. Né? A Beyoncé, todo mundo vê lá, tem um monte de gente, tem um monte de seguidor. Mas a gente, né, que é ser humano, normal, comum, né, a cliente não entra todos os dias na sua rede social. Então, você pode falar constantemente do seu serviço. O que você faz, por que você faz, quais são as suas especialidades, aonde você fez curso, por que você fez curso lá. Isso vai gerar autoridade para vocês, tá? Então, falem todos os dias, tá? Seja consistente, o quinto ponto, seja consistente. Ninguém compra de alguém que nunca ouviu falar. Gente, ninguém vai comprar de alguém que nunca ouviu falar. A gente pesquisa as pessoas, a gente quer conhecer um pouquinho mais. A gente quer manter um relacionamento. Então, não adianta vocês acharem que vocês vão fazer um stories na segunda, vão fazer um post na segunda e a cliente que chegou já vai comprar de vocês. Não. Sejam consistentes. Trabalhem no feed, gente. Vamos recapitular aqui, tá? No feed com conteúdo de topo, meio e fundo de funil. Conteúdo que atrai, conteúdo que retém, que traz relacionamento e um conteúdo de venda. Trabalhem nos stories com narrativas, com começo, meio e fim. Desperta o desejo da cliente, mostra para a cliente que você é autoridade, toca na dor da cliente e traz a solução. E você tem que fazer isso todos os dias. Todos os dias você tem que trazer essas narrativas para a sua rede social. E vocês vão perceber, gente, a quantidade de sims que vocês vão conseguir reverter. A quantidade de clientes que vocês vão trazer para a rede social de vocês, se vocês tiverem a casa arrumada, como eu falei lá no início, se vocês tiverem essa organização de conteúdo de topo, meio e fundo de funil, e se vocês tiverem narrativas que realmente funcionam dentro dos stories de vocês.
Não é ficar postando uma coisa aleatória aqui, outra coisa aleatória ali. Não. E também não precisa, gente, de 50 stories por dia, tá? Não precisa disso tudo. Vai fazendo no ritmo de vocês, mas não parem, não deixem de fazer. E sempre tragam conteúdos que são relacionados, novamente lembrando que vocês, ao que já acontece no salão de beleza de vocês, tá? Gente, fez sentido o que eu falei até agora aqui para vocês? Vocês conseguiram entender? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Quero saber se fez sentido, se vocês conseguiram entender, se vocês vão conseguir daí aplicar agora no salão de beleza de vocês, no Instagram de vocês. E isso, gente, que eu tô passando aqui para vocês, eu passo nas minhas mentorias pagas. Então, assim, os meus mentorados que fazem conseguem sim ter resultados e resultados excelentes. Sim, tenho dificuldade de fazer essa narrativa nos stories. Olha só, Paula, não é difícil, tá? Você sempre vai quebrar os stories para ficar mais fácil para você. Anota isso, tá? Você sempre vai quebrar os stories. Você vai colocar lá, primeiro, frase de impacto. O que eu vou falar que a minha cliente gostaria de saber? Para gerar curiosidade, tá? Então, no primeiro story, você sempre pensa na curiosidade. Por exemplo, você sabia que lavar o cabelo todos os dias faz mal? Você sabia que, entende? Alguma coisa que você diz, poxa, isso aqui minhas clientes vão sentir interesse, tá? Essa é a primeira coisa. Daí o segundo, terceiro stories, né? Você vai pensar no quê? Você vai falar, você vai mostrar a tua autoridade, você vai dizer o porquê que aquilo ali é importante. Olha, lavar o cabelo todos os dias não é bom, porque se você lava com água muito quente, porque daí você vai ter que secar todos os dias, né? Porque, enfim, você vai explicar. Então, no segundo, terceiro story, você vai trazer a sua autoridade, tá? Lá pelo quarto, quinto stories, o que você vai fazer? Você vai trazer uma dor. Você vai dizer para a pessoa, nossa, você sofre com muita oleosidade? Você sabia que a causa da sua oleosidade pode ser excesso do que você vai, da quantidade de vezes que você lava o cabelo durante a semana? Você vai causar um impacto nela, vai fazer doer um pouquinho. Quando eu falo tocar na dor, é sempre isso, é fazer doer um pouquinho para a cliente. E depois você vai ter a solução que você tem. Mas eu tenho solução. Eu tenho um tratamento aqui no salão que diminui a oleosidade do seu cabelo para que você não precise lavar todos os dias. Eu posso te mostrar se isso vai realmente funcionar para o teu cabelo. Então, coloca aqui no direct para mim, eu quero, que eu vou te chamar para te explicar. Ficou um pouquinho mais claro, Paula? Como você pode fazer essa narrativa? Amanhã tenho a cliente que vai fazer apenas a chapinha e queria algo nesse sentido. Tá, mas a cliente vai fazer a chapinha pro alisamento, é isso? Só confirma para mim poder entender. Coloca aqui para mim, por favor. Não, só chapinha normal no cabelo. Beleza. Daí o que você tem que pensar? Por que essa cliente vai fazer a chapinha no cabelo? Começa sempre pelo porquê. Ela vai sair? Ela tem algum evento? Se ela vai fazer porque ela tem algum evento, você pode utilizar isso. Por quê? Porque outras pessoas também podem vir fazer chapinha no seu salão porque tem um evento. Então, entende que você vai pegar o porquê que ela tá vindo no seu salão de beleza. E esse porquê é o assunto que você vai jogar. Então, se ela vem, por exemplo, no salão porque ela tem um evento, né? Você vai colocar, você sabia que os cabelos lisos estão em alta para eventos, por exemplo? Né? Tô chutando aqui alguns exemplos aleatórios, tá? E daí depois você vai falar o porquê que isso está em alta. Você vai gerar a tua autoridade. E daí você vai dizer o seguinte: olha, mas você tem que tomar cuidado, porque se você fizer chapinha em casa, você pode queimar seu cabelo, né? Você pode fazer da forma que não é correta, você pode danificar o fio do seu cabelo. E aqui no salão, eu tenho um pacote exclusivo de toda sexta-feira para cliente que tem eventos na sexta e quer fazer chapinha. Você entende? Você vai trazendo as dores do que está acontecendo. A mesma coisa da coloração. Por que a pessoa faz coloração? Ela vem fazer coloração de raiz, ela vem fazer uma coloração global. Você pode falar do procedimento, tá? É interessante que tenha sempre o começo, o meio e o fim.
E essa narrativa nos stories, no final, gente, vocês sempre vão colocar o que eu chamo de CTA, que é uma chamada para ação. Você vai dizer para a pessoa te chamar no direct, você vai dizer para a pessoa acessar o link que está na bio para te chamar direto no WhatsApp, você vai dizer para ela reagir com algum sticker ali, né, do Instagram, ou para ela reagir com algum emoji que você escolher, se aquele conteúdo fez sentido para ela. Não dá para deixar o conteúdo aleatório, entende? Você tem que realmente amarrar aquela pessoa, tá? Isso é muito importante. Porque não adianta, às vezes, você vai lá, explicou para a pessoa, e daí, na hora de ela realmente, né, passar o débito ou crédito, dela comprar algo de vocês, o que acontece? Você não fala para ela. Você não diz para ela, vem aqui, ligue aqui, entre em contato, me chama no WhatsApp, né? Me chama no direct, envia eu quero, e daí perde a oportunidade, tá? Então, sempre utilizam uma CTA no final, que é para chamar a ação para essa pessoa, para ela fazer algo, tá? Isso é muito importante, porque senão a gente deixa a pessoa ali, fica, sabe aquele gostinho de quero mais? A gente atiçou a pessoa, fez tudo para ela comprar da gente, só que daí chega no final, a gente não diz para ela, tá, e agora, né? Venha. Faltou isso. Então, sempre utilizem uma CTA no final, tá bom? Tudo certo? Gente, olha só. Agora eu quero apresentar aqui para vocês uma oportunidade, tá? Que é uma transformação realmente para o salão de beleza e para o momento de cada um de vocês, né? Eu sempre falo que se você fizer o mesmo de sempre, você vai ter sempre os mesmos resultados. Não adianta você achar que as clientes vão vir de uma hora para outra no Instagram se você não mudar a tua postura, se você não mudar o teu posicionamento. E isso acontece em todas as questões dentro do salão de beleza, né? Seja na rede social, seja no seu posicionamento. Qual é a cliente que você deseja atender, né, no salão de beleza? Você quer aquela cliente que só pede desconto ou você quer aquela cliente que realmente é uma cliente que paga pelo teu valor? Isso é muito importante, né? Então, assim, se a gente não toma uma atitude, nada muda, né? Então, eu vou falar agora para vocês de uma oportunidade de um dos meus programas de mentoria. Mas antes disso, eu queria que a gente imaginasse aqui, tá? Juntos, tá? Duas pessoas, tá? Vamos colocar um nome aqui para elas, a Maria e a Ana, tá? A Maria trabalha no salão dela o mês inteiro, é a primeira a chegar, é a última a sair, né? Trabalha muito, tem as contas meio misturadas, as contas do salão, tem as contas pessoais misturadas. Às vezes tem que pagar alguma conta, chega lá no final do mês, falta o dinheiro do salão de beleza, não consegue saber se realmente está cobrando certo o valor da cliente, se realmente aquele valor traz lucro para ela, o quanto de lucro, né, esse serviço traz para ela. Está se tornando desgastante o dia dela, porque trabalha muito, né? Às vezes não consegue passar muito tempo com a família, porque eu sei que o salão de beleza, ele toma muito tempo, né, de quem tem salão. Então, essa é a Maria, né? Essa pessoa aqui que eu expliquei para vocês é a Maria. E a outra pessoa a gente vai chamar de Ana, né? E quem que é a Ana? É a pessoa que também tem o salão de beleza, mas que consegue estar mais organizada com as suas despesas, que consegue separar o que é do salão, o que é vida pessoal, que consegue trazer clientes através das redes sociais, que tem uma agenda cheia, que é bem paga pela cliente. Não estou dizendo que a gente tem que cobrar mais do que deveria, não, mas que é paga realmente pelo que merece, né, no seu serviço, que consegue ter tempo para a família, consegue pegar, às vezes, uma folga, sobra um dinheirinho para viajar, tem uma vida confortável. Se eu fosse perguntar aqui hoje, né, para vocês, qual dessas duas pessoas vocês desejariam estar no lugar? Não seria da segunda pessoa? Não seria da Ana? Essa pessoa que tem um salão que merece, que tem um bom financeiro, que tem as coisas organizadas, que atrai cliente, que é bem paga. Alguém aqui iria escolher a primeira opção? Não, né? Eu acho que ninguém iria escolher, né? Todo mundo realmente quer ter, né? Um salão de beleza, eu sempre falo, que dê lucro, que seja um salão de beleza de sucesso, mas acima de tudo, um salão de beleza que você merece. Aquele pelo teu trabalho, aquele que te paga pelo que realmente você merece, né? Então, se a gente olhar essas duas pessoas aqui, ninguém quer ser a Maria, todo mundo quer ser a Ana, né? Então, assim,
eu quero apresentar aqui para vocês agora uma possibilidade de vocês serem as Anas, né? De poderem realmente trazer essa realidade para dentro do salão de beleza de vocês, tá? Eu estou muito empolgada para falar aqui para vocês, porque é um trabalho, né, que eu faço já há mais de 6 anos, tratando com mentorias de diversos formatos, né? Mas esse ano em especial, a gente está trabalhando com grupos de mentoria. E tem sido muito bacana. Por quê? A troca de experiências entre os profissionais, entre os donos de salão, entre as pessoas que estão na mentoria, ela enriquece muito. Por quê? Porque o que já funciona em um local, a gente consegue aplicar no outro. Então, vocês não ficam perdendo tempo. Porque às vezes a gente fica lá, né, batendo para ver o que vai funcionar. E nesse caso, não. A gente já tem passos e pessoas e processos validados, então a gente consegue transformar aquilo que é bom, né? Então, realmente, esse ano, assim, está sendo um ano de muita transformação e de muitos salões também transformados, né? Por esse novo modelo que a gente acaba, né, que eu acabo apresentando de mentoria, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês como funciona. O nome dessa mentoria é Mentoria Transforme o Seu Salão, tá? Lais, o que é isso? Como é que é esse processo? Primeiro que, assim, esse momento que a gente teve aqui até agora foi para vocês conseguirem entender um pouco da minha comunicação, como eu falei lá no início, de vocês pegarem esse conteúdo, aplicarem no salão de beleza de vocês e realmente terem resultado, né? Porque esse é o objetivo, vocês pegarem esse conteúdo e ter resultado, né? Mas, acima de tudo, é uma forma de vocês me conhecerem também, de vocês entenderem a didática e, principalmente, gente, entender que não adianta você saber fazer o serviço se você não consegue organizar o seu financeiro, se você não consegue atrair clientes, se você não consegue utilizar o Instagram, se você não consegue utilizar ferramentas que vão aumentar o ticket da cliente. O que é isso? Cliente pagar mais pelo seu serviço. Você pode ser expert no serviço, você pode ser a melhor pessoa que faz alisamento, que faz mecha, que faz corte, não importa, pode ser o melhor profissional. Se você não souber como vender o seu serviço, como atrair cliente e como fazer gerar dinheiro, você vai trabalhar e chegar no final do mês vai estar contando moeda. Tá? Infelizmente, eu sempre falo, o bom profissional da área da beleza é aquele que sabe vender e sabe administrar o seu negócio para dar lucro. Tá? Para dar lucro, por quê? Normalmente, gente, quando eu começo assim uma mentoria, eu sempre pergunto: quem sabe qual o lucro líquido de cada serviço? Se eu perguntar para vocês, Paula, qual o lucro líquido de um alisamento que você utiliza 60 gramas de produto? Gente, a gente tem que saber isso, tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque é o nosso dinheiro. Porque é para isso que a gente está trabalhando. Então, se a gente não sabe isso, fica muito difícil a gente ter lucro lá no final do mês, tá? Então, essa mentoria Transforme o Seu Salão, ela foi desenhada para isso. Ela foi desenhada em cima de pilares para ajudar você a sair do ponto que você está hoje e conseguir chegar a dobrar o seu faturamento, tá? Esse é o nosso objetivo durante o nosso processo da mentoria, tá? Então, como funciona? São 8 encontros, tá? Sendo que esses 8 encontros, 2 deles são individuais comigo, aonde o primeiro deles a gente vai fazer todo o planejamento estratégico do teu salão, tudo que você precisa, o passo a passo que você precisa seguir e aonde você está errando. E o último é para a gente fechar com chave de ouro, tá? E a gente vai ter 6 encontros em grupo com outros profissionais que estão no mesmo momento que vocês. E dentro desses encontros, a gente vai falar sobre o quê? Posicionamento. Quem é minha cliente ideal? Como conquistar a minha cliente ideal? Como ter um posicionamento para cobrar mais pelos meus serviços? A gente não está falando aqui, gente, de trabalhar mais. A gente está falando de cobrar mais e melhor pelos serviços, tá? A gente vai falar sobre administração. Como administrar o meu salão na prática? Como fazer entrar caixa? Como fazer entrar dinheiro? Como organizar o financeiro? Saber certinho como precificar. Quanto que eu vou ter de lucro lá no final do mês do meu salão de beleza? Tá? Sobre venda, como eu vendo o meu serviço, como eu vendo os produtos, para quem trabalha com produto de revenda dentro do salão de beleza, como vender esses produtos, como gerar caixa com isso, gerar financeiro, né?
gestão de pessoas e processos para quem tem, né, ou trabalha com mais pessoas, e redes sociais e marketing. A gente se aprofunda. Isso aqui que eu passei aqui hoje para vocês sobre a rede social é uma pequena parte de tudo que a gente aprofunda na mentoria, inclusive com passo a passo script para vocês colocarem em prática, tá? Então, ao total são 8 encontros, 2 individuais comigo, 6 encontros em grupo. Os encontros acontecem nesse formato que a gente está aqui. Todas as pessoas têm a oportunidade de tirar dúvidas. Nós temos um momento exclusivo, porque eu dou acompanhamento durante 8 semanas. Então, toda dúvida, todo questionamento, toda questão pontual que cada um tem dentro do seu salão de beleza, vai poder fazer a sua pergunta e eu mesmo respondo no nosso grupo por áudio para cada pessoa, tá? E, além de tudo, tem 3 bônus super especiais nessa mentoria. O primeiro deles é uma planilha completa de financeiro, para quem tem dificuldade de organizar as finanças aí do salão de beleza, tá? Segundo bônus, uma aula de contabilidade, para quem tem salão, saber o que precisa, o que não precisa, o que precisa ter no meio, o que não precisa, o que tem que pagar, o que não tem que pagar, tá? E uma aula incrível com a técnica da Schwarzkopf, a Fabi Garcia, sobre colorimetria, tá? Então, a mentoria ela é composta dessa forma, tá? Laísa, mas aonde que eu vou ter os acessos? Como é que funciona? Gente, toda pessoa que entra na mentoria, ela tem uma área de alunos, tá? Lá dentro vocês vão ter todos os bônus disponíveis, todos os nossos encontros de mentoria ficam gravados e ficam disponíveis para vocês durante 1 ano, para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem. E eu ainda disponibilizo algumas aulas bônus, que eu não vou falar sobre os assuntos, porque é surpresa, né? Disponibilizo algumas aulas bônus lá dentro dessa área de alunos. Então, você vai poder ter acesso, você vai poder ver mais de uma vez, se você quiser, né? Além de acompanhar todo o processo e ter o meu olhar dentro do salão de beleza de vocês, tá? Ter o meu olhar de todos os pontos, né, que vocês têm dificuldade aí dentro do salão de beleza de vocês, tá bom? É assim que funciona, né, esse formato de mentoria, tá? Fica numa plataforma segura, durante 1 ano vocês têm o acesso, mas mais do que isso, né, eu garanto tanto sobre o conteúdo que eu explico e sobre a transformação que os meus mentorados têm, que a minha mentoria tem 7 dias de garantia. Se você comprar, se você fizer a mentoria, né, e por algum motivo, durante 7 dias você não gostar, você pode simplesmente cancelar e o seu dinheiro vai ser devolvido de forma integral, tá? Por que eu faço isso? Eu assumo o risco, realmente, porque eu sei que todos os conteúdos que eu trago são conteúdos que a gente já validou, que já funciona, que já dá certo, né, que já deu certo para outros salões de beleza. Gente, eu tenho salões de beleza que saíram de faturamento de 9, 10 mil reais para 40, 50 mil reais. E eu não estou falando de salões grandes, tá? Eu estou falando de salões que tem o dono e mais 1 ou 2 profissionais, salões pequenos. Então, é possível, sim, a gente dobrar o nosso faturamento, tá? É possível, sim, a gente aumentar o faturamento do salão, ajustando pontos que não são exclusivamente o serviço. Porque, normalmente, quem trabalha na área da beleza faz muito bem o serviço, já executa muito bem esses serviços, tá? Então, é nesse formato que funciona a mentoria, tá? O valor da mentoria, se eu fosse somar o valor normal da mentoria mais esses bônus, ficaria numa média de 3 mil reais, tá? O que acontece? Quem participa dessa sessão estratégica aqui, desse nosso momento, tem a oportunidade de adquirir a mentoria com 50% de desconto. Isso mesmo. Então, o valor da mentoria é de R$ 1.497 e vocês podem parcelar em 12 vezes de R$ 149,70. Eu sempre falo que é uma coloração de raiz, né, gente? Então, assim, se você puder investir uma coloração de raiz, né, o valor equivalente a uma coloração de raiz por mês, para você evoluir, para fazer o teu negócio crescer, você vai sim ter grandes resultados depois, tá? Eu vou disponibilizar aqui no chat agora para vocês o link, tá? Para quem quiser realmente, né, achar que é o seu momento e quiser participar, quiser entrar nesse grupo de mentoria, tá? E também vou deixar disponível, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, alguma pergunta que quiserem fazer agora para mim, podem perguntar, tá?
E eu também sempre deixo os links disponíveis para quem está assistindo no gravado, na descrição. Essa gravação ela fica disponível no YouTube. Caso alguém não tenha conseguido assistir ela inteira e quiser, amanhã ela está disponível no YouTube também, tá? Então, você pode me pedir que eu envio para você ver a gravação inteira, enfim, tá? Eu vou disponibilizar aqui o link para vocês acessarem, tá? E poderem adquirir, se vocês acharem que é o momento de vocês, a mentoria. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou deixar uns minutinhos aqui ainda, tá bom? Para vocês tirarem dúvidas e perguntas, tá, gente? Agradeço demais a presença de vocês aqui e principalmente, né, apliquem realmente, né, tudo que eu passei hoje aqui para que vocês tenham resultado aí no salão de beleza de vocês, tá? Eu deixei aqui disponível, tá aqui no chat, tá? O link da mentoria Salão de Sucesso. É exatamente como eu expliquei aqui para vocês. Ali nessa página tem todas as informações também. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, podem estar me perguntando, tá? Jussiara, Paula, como é que foi? Tá tranquilo? Vocês conseguiram absorver? Conseguiram pegar o conteúdo? Vão aplicar aí no dia a dia? Jussiara, muito obrigada, foi muito bom participar. Que bom, fico muito feliz de ter você aqui, Jussiara. Se for o seu momento, vou ficar muito feliz também de ter você num dos meus grupos de mentoria, tá? Paula, vai conseguir aplicar já no seu salão de beleza amanhã, Paula, mudar aí a realidade dessa rede social? Coloca aqui para mim. Isso mesmo, Paula, se for o seu momento, vou ficar muito feliz aí em te ter, né, nesse grupo de mentoria, porque existem, nesse grupo principalmente, vão entrar diversos outros donos de salão que estão no mesmo momento de vocês, tá? Se vocês quiserem clicar no link, acessar para olhar, fiquem à vontade, tá bom, gente? E amanhã eu vou deixar disponível o link da gravação para quem não conseguiu participar da gravação, né? Não conseguiu participar do ao vivo, pegou só um pedacinho, tá bom? Super beijo para vocês, boa noite, obrigada pela presença de todos vocês aqui.